É isso aí, pessoal. Notícia bombástica acaba de explodir em Brasília e pegou todos de surpresa, principalmente a nata de lá. Autoridades e ministros acordaram com essa informação e com provas que estão dando o que falar. Se você quer mudar o Brasil, já peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like. Muita gente assiste, acompanha tudo, mas esquece de apoiar. Então ajuda a gente, deixa o seu joinha, isso é muito importante. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Fila das delações do Banco Master cada vez aumenta mais. Depois de Daniel Vorcaro e do seu cunhado Fabiano Zettel resolverem tentar um acordo de colaboração premiada, agora o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, conhecido como PH, que está se preparando para entregar o que sabe em troca de um alívio. Se você não está ligando o nome à pessoa, Costa foi o presidente do Banco Estatal de Brasília que pagou mais de 12 bilhões de reais por carteiras de crédito fraudadas e depois ainda anunciou a compra do Master, que ele pagaria sem levar, porque o Vorcaro ia pegar o dinheiro e continuar controlando o banco. O PH foi preso na semana passada, depois que ficou provado que ele negociou uma propina de 146 milhões de reais em apartamentos de luxo em São Paulo e em Brasília. Trancado numa cela da Papuda, o PH trocou de advogado e mandou dizer aos investigadores que está pronto para delatar. Como aperitivo, ele já indicou que o protagonista da sua história vai ser o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que discutiu a compra do Master com o Vorcaro e avalizou o negócio como acionista controlador do BRB. Políticos graúdos do Centrão, como Antônio Rueda ou Ciro Nogueira, também têm boa chance de entrar na roda. Só que o PH vai precisar correr. O Vorcaro já está negociando com a PF e com a PGR, e se ele falar antes, não vai sobrar informação inédita para justificar um acordo com o ex-presidente do BRB. A corrida das delações está só começando. Vai perceber que ela tem tudo para ser emocionante. Completar esse rolo, o liquidante do Banco Master também está caçando os bens que o Vorcaro escondeu por aí. Quase 5 bilhões de reais em imóveis, barcos, aviões, joias, que ou ele vai perder ou vão ser bloqueados antes pela justiça. Outro problema, gente, é que nessa negociação não basta só devolver o dinheiro. Os investigadores já avisaram que se a delação não for completa, também não vai ter acordo. Isso quer dizer que não tem como o Vorcaro não falar de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, dos seus amigos do Centrão, como Ciro Nogueira, o Antônio Rueda e o Davi Alcolumbre, e um monte de outras pessoas que ele talvez preferisse salvar. É muito nó para desatar. E é justamente por isso que a única coisa que a gente pode garantir é que essa história ainda vai render muitos capítulos. Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zettel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do André Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zettel. Você acha que o Vorcaro é o primeiro grande personagem que nasce aí desse limbo jurídico que nasceu da Lava Jato? Porque a gente acabou a Lava Jato devolvendo dinheiro para quem roubou dinheiro, né? Basicamente foi isso. Você acha que ele é um filho dessa situação jurídica? E a outra, qual vai ser o final dessa relação dele? Porque normalmente quando você faz uma delação, a ideia é buscar alguém que está acima de você na cadeia do crime. No caso dele, teria gente acima dele? Bom, eu acho sim que ele é um produto desse caldo de impunidade que veio depois do fim da Lava Jato. Independentemente das razões pelas quais ela acabou, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou e eu acho que ela ajuda a explicar o Vorcaro, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal, e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar
em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Não, tudo bom, certo, uma travadinha, mas o som ficou ótimo, tranquilo. Tá. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Vocário tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Claro, tem mil outras circunstâncias, gente. O Bolsonaro ajudou a acabar com a Lava Jato, essa decisão sobre o COAF que existiu aí, ela foi uma decisão tomada pelo próprio Dias Toffoli, que tentou restringir o COAF, foi para proteger o Flávio Bolsonaro. Todo mundo que tenta enxergar o Brasil pela ótica da polarização fica perdido porque ela não se aplica, né? A coisa no Brasil é muito mais complicada. Ninguém opera só por ideologia, nem é binário. A gente já está acompanhando assim um monte de... acho que não sei se a gente pode falar que são ilegalidades, mas pelo menos imoralidades, sempre relacionado a vários juízes do STF, de filho, cunhado, mulher que trabalha, viagem, avião, esse tipo de coisa, que a gente acha que é estranho. Eu digo a população, né? A gente acha que talvez não devesse acontecer, mas a gente também não sabe muito bem se isso é proibido e o que se faz com isso. Agora a gente está em outra prateleira, né? A gente está falando de duas coisas que são... É até difícil imaginar que alguém não ache isso um tremendo absurdo, né? A gente sabe que no Brasil muita gente acha normal qualquer coisa hoje em dia, mas tá entre os maiores absurdos que a gente viu recentemente. Como é que a gente vai, a partir de... O que a gente vai fazer com essa informação? Porque a gente nem sabe como resolve isso, quem resolve isso. A gente tem que fazer alguma coisa, vai se resolver, ou vai ser varrido para debaixo do maior tapete da história desse país? Todas, sei a história de trás para frente da delação do Odebrecht, que foi muito complexa. Essa é a hora em que cada um fica tentando se valorizar, porque a verdade é que o Vocário quer entregar o mínimo possível e os investigadores querem que ele entregue o máximo possível, com uma questão muito delicada, que é o que ele vai entregar sobre o Supremo. Mesmo entre os investigadores, tem gente que preferia que ele não entregasse nada sobre o Supremo. Né? Tem ali o próprio procurador Paulo Gonet, uma figura próxima dos caras do Supremo. Tenho certeza que ele não quer que ninguém entregue nada muito grave sobre os ministros do Supremo, porque senão isso vai criar um problemão para ele. Mas tem gente que quer que ele entregue, sim, informações novas, dados concretos e não mentirosos sobre o que, de fato, guiava os contratos e os milhões que ele pagava para os ministros, os voos, os eventos. Para quê? Porque é muito fácil, né, você dizer que é proteção e blindagem. Você tem 130 milhões de reais. Tá bom, por mais blindagem que você esteja comprando, até a blindagem está inflacionada. E você comprou muita gente, né? Tem muita gente com contrato de consultoria, tem muita gente com contrato de advocacia, tem muita gente com propina e fundo de pensão. Enfim, é muito grande o esquema. Então, Zé, eu acho que, assim, eu já vi, por exemplo, a delação do Odebrecht, em que existia essa discussão sobre quem é o líder da organização criminosa, né? Eram os Odebrecht ou era alguém em cima deles? Existe, inclusive na lei, a previsão de líder de organização criminosa fazer a delação, porque ele tem que contar todo mundo que ele corrompeu, até onde foi esse esquema, quanto que ele pagou, que tipo de crime ele cometeu e mais, onde está o dinheiro dele, né? Então, assim, a lei, inclusive, prevê, se você é considerado o chefe da organização criminosa, você tem direito ao benefício, mas você não tem direito, por exemplo, a perdão judicial. Então, se o Vocário quiser o perdão judicial, ele vai ter que comprovar que tem alguém acima dele. Eu acho difícil ter alguém acima dele.
assim, alguém que mandasse nele, ele tinha sócios e pessoas importantes, ou sócios ocultos, outros abertos, que hoje a gente sabe, que ajudaram a bolar os esquemas, que ajudaram a montar toda a engenharia financeira, mas eu não acho que dá para dizer que essas pessoas eram chefes dele. Eu acho que isso não dá para dizer, mas isso não impede que ele faça uma delação, que eu acho muito importante, porque além do judiciário, nós vamos avançar também por um terreno que é o mercado financeiro e todos os crimes que são cometidos sob esse manto do é muito complexo, porque o mercado, porque a engenharia financeira, a gente sabe, você sabe, o TEF sabe. Se ele não for o dono do banco, tem alguém acima dele ou não, mesmo assim não? Não, ele é o dono do banco, ele tem sócios ocultos, você vai ter pessoas ali que deram dinheiro, ajudaram ele tipo, financiaram, né? Porque quando ele montou o banco em 2019, ele não tinha dinheiro. A primeira coisa que ele ofereceu para o Banco Central era um terreno lá que ele avaliou em não sei quantos milhões de reais, que não valia nada disso. E esse mesmo terreno, ele emitiu debêntures, títulos, vendeu para investidores várias vezes. Ele era conhecido, a família Vorcaro já era alvo de processos na CVM. É isso que deixa todo mundo muito chocado, porque chegou ao ponto que chegou por omissão de um monte de gente que tinha que ter agido. Né, chegou a esse ponto por omissão da CVM, principalmente, porque na época ele emitia debêntures são títulos de renda fixa que têm que ser fiscalizados pela CVM, e depois ele montou o banco, e aí tinha que ser olhado pelo Banco Central. Aí é incompetência ou conivência, né, Malu? Não tem muita outra alternativa. As duas coisas, né? A gente viu que ele pagava 2 chefes de supervisão do Banco Central. Acho que tem mais gente, eu já estou dando spoiler, acho que tem mais gente aí nessa delação que vai aparecer, porque é difícil tanta gente conivente, com tanta gente também mandando ofício, pedindo para o Banco Central fiscalizar, denunciando. Não faltou denúncia, não é assim, olha, que surpresa, ninguém me falou. Falou. Procuraram o Banco Central, tanto que o Roberto Campos Neto, no final de novembro, de 2024, depois de muita insistência do próprio mercado, criou lá uma regra que obrigou o Vorcaro a botar para dentro mais dinheiro. Não dava só para colocar no patrimônio precatório, que você não sabe quando você vai receber. E foi por isso que ele saiu captando dinheiro em fundo de pensão. Porque ninguém sério que preza o valor do seu próprio dinheiro colocaria milhões no Banco Master em troca das letras financeiras do Master. E quando colocaram, né, Malu, nessa época que colocaram, esse é um crime fácil de pegar, porque quando colocaram já se sabia que era um negócio absurdo ali, né? Então, tem Rio de Janeiro, um monte de... do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zettel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do André Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zettel. O que acontece? Os dois tinham alinhado, era o mesmo advogado, a mesma defesa para alinhar, para fazer uma delação espelhada uma na outra. Assim não haveria incongruências, então a delação que saísse dali dos dois seria a palavra final. E eles já haviam organizado de proteger algumas pessoas, inclusive ministros do STF. Só que André Mendonça prendeu este cara aqui, ó. Esse aqui é o operador, o verdadeiro operador das propinas, de toda a corrupção do Daniel Vorcaro. O nome dele é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Esse cara foi preso recentemente. E agora ele está correndo para fazer uma delação. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.